Olá, pessoal. No último vídeo, né, eu abordei a questão da pesquisa operacional aplicada a transportes. E aí, só para a gente poder contextualizar, né, a pesquisa operacional ela pode ser aplicada, na verdade, a qualquer das grandes atividades ligadas à logística. Então, você poderia aplicar a pesquisa operacional em estoques, questões que envolvem gerenciamento, gestão de estoques, a parte que envolve armazenagem, você tem aplicações de pesquisa operacional. E nos próximos vídeos, né, em vídeos futuros, eu vou abordar algumas das aplicações de pesquisa operacional, popularmente chamado de PO, na logística de forma geral, né, incluindo a área de transportes, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aquele último arquivo, né, que foi a apresentação de PO aplicada a transportes, tá? Vamos lá, estou compartilhando com vocês aí. Então, temos aqui uma aplicação de PO em transportes, tá? Então, vamos começar lá, tá? Vamos iniciar aí a nossa apresentação aqui de PO em transporte. Vou só colocar em modo apresentação. Eu fiz essa explicação desse problema, né, dessa aplicação, e tem um ponto interessante também, tá? Essa aplicação de PO em transportes, na verdade, você tem a condição, né? Eu já lendo alguns artigos eu verifiquei isso, de você testar, né, a capacidade de decisão, né, a efetividade do processo decisório e transportar esse modelo para os chamados business games, né, que são jogos de negócios. Então, que também é outro tema que a gente vai abordar em vídeos futuros, né? Alguns jogos de negócios, né, aplicações de business games em logística. Então, você pode transportar esse modelo, para dentro de um jogo de negócio. Então, vamos lá. Vamos transportar agora esse modelo para o Excel. Então, deixa eu só abrir aqui o Excel, minimizar aqui, eu vou abrir o Excel em branco, tá? Colocar o Excel sem nada, já começar, vai fazer do zero o desenvolvimento, né? Vamos transportar o problema para dentro do Excel. Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro, como é que eu faço, né? Eu procuro colocar da forma mais organizada possível. Só interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui, retornar para o problema, temos aqui o problema. Então, vamos lá. Eu tenho que determinar qual é a quantidade necessária, volume necessário de envio das fábricas, são três fábricas, para três centrais de distribuição. É isso? Tem as capacidades, tem as demandas e tem o custo de transporte para efetuar essa operação. Eu falei isso no vídeo anterior. Bom, aqui eu tenho as variáveis, que são os volumes que eu vou enviar, quanto que eu devo enviar de volume para minimizar o meu custo total de transporte. Então, eu vou colocar um campo aqui, vou colocar aqui no Excel, vou deixar essa tela inicial, eu vou colocar aqui no Excel um campo onde eu vou nomear como variáveis, tá? E aí eu tenho aqui x11, x12, aquelas variáveis que eu mencionei para vocês. Então, x12, x13, e eu tenho x21, x22, x23, x31. Eu expliquei isso no último vídeo também, né? Como nomear essas variáveis, né? Determinar essas variáveis, né? E o x33. Muito bem. E aqui eu vou colocar como função objetivo. Vou compartilhar com vocês esse Excel, estou fazendo na hora aqui, tá? Totalmente mão na massa aqui. Eu vou compartilhar o Excel, que é esse Excel onde eu coloquei as variáveis, né? Quais são as variáveis aqui que eu determinei. Só ajustar aqui e vou colocar a função objetivo, que na verdade aqui eu vou determinar as quantidades, né? Então, deixa eu só colocar aqui as quantidades em volume, tá?
que elas vão aparecer nesse campo aqui, tá? E a função objetivo? Qual que vai ser a função objetivo? Bom, a função objetivo, só determinar mais uma linha aqui, eu tenho o custo de transporte, aquele custo unitário. Qual que é o meu custo de transporte? Deixa eu só verificar aqui, ó, 25 partindo do Rio de Janeiro para a Recife, né? Aqui são 3 fábricas e 3 centrais de distribuição, né? Você entrega em Recife, Salvador e Manaus. Então vamos voltar lá. Então aqui é 25, depois eu tenho 20, aí eu tenho 30, tenho 25, tenho 25 novamente, 20, 15 e 23. 15 e 23. Então, são esses os custos, tá? Vou colocar aqui em reais, são os custos de transporte, aqueles custos unitários, né? É 25, 20 e 30, partindo do Rio para Recife, Salvador e Manaus. Depois é 30, 25, 25, partindo de São Paulo para Recife, Salvador e Manaus. E depois é 20, 15 e 23, partindo de BH, né, de Belo Horizonte, para Recife, Salvador e Manaus. Então é 20, 15 e 23, tá? Então tem esse Excel aqui. Aqui é o custo de transporte, aqui as quantidades. Quando você for rodar o modelo no solver, as quantidades em volume que você vai enviar das 3 fábricas para as 3 centrais de distribuição que você tem, Recife, Salvador e Manaus, esses volumes vão aparecer aí. Então, qual que vai ser a função objetivo? Vamos lá. A função objetivo, ela vai ser um somar produto. Que, na verdade, o que eu tenho aqui, né? Vou fazer por partes aqui. Vou pegar primeiro o Rio de Janeiro. Eu tenho esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais... Aqui, ó, tô fazendo por partes, tá? Vou fechar aqui o Rio de Janeiro. O índice 1 é Rio de Janeiro para os 3 destinos. Eu falei isso no nosso último vídeo, tá? Vou fazer para os demais aqui, ó. Fazendo assim para ficar o mais detalhado possível, tá? Vou fazer aqui para os outros destinos. Depois eu vou verificar se está tudo certo, tá? Dar uma olhada geral aqui. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Aqui é sem edição, tá? Aqui é no ao vivo, que depois eu disponibilizo para vocês a gravação, mas não tem edição. Tô falando de fato desde o início, tá? Não vou apresentar, vou explicar, transportar o modelo para o Excel desde o início. Então a gente fecha aqui. Então aqui, claro que eu vou ter o resultado zero, né? Aqui eu tenho todos os custos de transporte, partindo Rio de Janeiro, aquelas 3 origens, né? Rio, São Paulo, BH, para Recife, Salvador e Manaus, tá? Então, creio que eu fiz aqui tudo certinho, G5, G4, H5, H4, J, beleza. Então, essa aqui é a função objetivo, tá? Depois eu vou formatar certinho, mas essa é a função objetivo. Agora, eu tenho as restrições. Você dá um Ctrl N aqui e um Ctrl S, você sublinha e coloca em negrito. Eu tenho as restrições. As restrições, conforme o modelo, eu vou colocar aqui restrições de oferta e demanda. Então, eu tenho aqui, ó, 2.000, 3.000, fez isso no nosso último vídeo, tá? 1.500, e depois 2.000, que aí é a demanda, né? Embaixo é a demanda, tá? Se você quiser separar, e 1.000. Então, aqui eu tenho Ctrl Shift mais, tá? Para você criar a linha. Ctrl Shift, você seleciona, aqui, ó. Shift e espaço, você seleciona. Ctrl Shift mais, você cria a linha. Ou Ctrl Shift menos. Ctrl menos, na verdade, você exclui a linha, tá?
Então, aqui você tem a oferta e aqui você tem as restrições de demanda. Então, vamos lá. Primeiro, as restrições aqui de oferta, né, que é a capacidade. Capacidade máxima do Rio de Janeiro é 2.000. Vou voltar aqui, compartilhar com vocês o modelo para a gente relembrar as restrições. Aqui as restrições, tá? Então, de capacidade era 2.000, 3.000 e 1.500, capacidade de fabricação, e a demanda tem que atender integralmente. Eu falei isso no último vídeo, tem que ser igual à demanda. Tá? Se quiser, você volta lá também no último vídeo para entender como foi feita essa modelagem. Então, tem aqui 2.000, 3.000 e 1.500, restrição de capacidade da fábrica Rio, São Paulo e BH, tá? Que é Belo Horizonte. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no problema. Então, eu venho aqui, ó. Igual. São restrições de volume, né? Então, eu tenho aqui o volume origem, fábrica, Rio, mais esse aqui. O 1 no índice é fábrica Rio para os demais destinos. Mais esse aqui, ele vai ter que ser o quê? Menor ou igual a 2.000. Eu faço para os outros também, ó. Aqui é São Paulo. É São Paulo lá, a fábrica, só confirmar, São Paulo e depois BH. Então, eu tenho mais esse volume e mais esse volume. Número 2 no índice, lá no vídeo anterior eu expliquei isso. Origem São Paulo. E aqui no último, a origem é BH. Em relação à oferta, em relação à demanda, é bom lembrar que a demanda para os mercados lá, Recife, Salvador e Manaus. Vamos voltar aqui, estou no Excel, vamos voltar aqui no problema para compartilhar aquela apresentação, tá? Aqui são as restrições de demanda. Demanda para Recife, demanda Salvador e demanda Manaus, tá? Então agora é o destino. Destino 1 é Recife. Destino 2 é Salvador. Destino 3, lembra aquele índice X que eu expliquei? 1 no vídeo anterior? Origem 1 é a fábrica no Rio, destino Recife. Tá? Então, eu expliquei essa modelagem no vídeo anterior, porque qualquer coisa volta no vídeo anterior também. Então, aqui, eu vou começar 2.000 a demanda para Recife e Salvador, para esses dois mercados, depois Manaus é 1.000. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o Excel. Então, vamos aqui, ó. Destino, eu tenho aqui, ó, Rio, né? Aí tem Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que são as fábricas. Destino Recife. A demanda máxima é 2.000. Tem que atender, tem que ser igual. Mas essa questão de ser igual, menor igual, maior igual, quando a gente for usar o solver, tá? Então, vou botar aqui, ó. Esse mais esse. Ó, tudo destino é Recife. Mas esse, ele vai ter que ser igual a essa demanda de 2.000. Agora, o destino é o segundo destino, que é esquecendo aqui. Recife, o segundo destino é Salvador, que é 2. E Manaus é 3. Então vamos lá. 2 aqui. Esse aqui, ó. X22, ó. Mais esse e mais esse aqui, ó. E o último, né? Então eu tenho lá Salvador e depois o último é Manaus. Eu tenho igual esse mais esse aqui mais esse aqui. Notem que é o 3, ó. Lembra do X e J? O J, o 3, o segundo elemento do X, ele é o destino. Então, por exemplo, X33, a origem 3, se eu não me engano aqui, ó, a fábrica é BH e o destino é o quê? O destino é Manaus, que é 3. Eu tenho 3 fábricas. Fábrica 1, Rio, 2, São Paulo, 3, BH. Destino Recife, 1, Salvador, que é destino 2, e Manaus, que é destino 3. Tá? Se você quiser, né, você pode pegar isso aqui, ó, para ficar uma notação matemática mais interessante. Você pode até formatar isso aqui, ó. Uma forma aqui, uma maneira, né, de formatar. Você pode colocar assim, ó. Olha que legal. Aí fica com uma formatação legal, né, matematicamente, né?
Vamos ver se vai funcionar arrastar aqui, ó. Aí ele arrasta aqui. Vou copiar só a formatação aqui. Esse aí vai copiar. Ele não copiou. Vou só ajustar aqui. Que aí fica com uma formatação interessante, ó. Vou só ajustar aqui. É o que a gente viu na última aula, para ficar com uma formatação bacana, né? Aqui, 2, 1. Peraí. Vou fazer diferente aqui. Aqui. Você vai aqui no formatar, ó, subscrita, e você vai. Que fica interessante, né? Que fica aquele X, né? Matematicamente fica bem, bem legal aqui. Vou colocar aqui. 3, 1. Ah, aqui ele não foi. A gente seleciona e coloca subscrito e vai fazendo para os demais, tá? Aplicação prática de PO. Então, aqui você vai. Beleza. Então, ficou uma formatação bacana, né? Ficou bem legal. Fizemos as restrições. Se você quiser aqui tirar a linha de grade, exibir aqui, tira a linha de grade, coloca aqui num estilo tabela aqui, ó. Você começa a fazer uma formatação legal dele, ó. Aqui, ó. Você começa a colocar aqui. Aqui são as limitações, né? E você começa a fazer uma formatação Shift, espaço, para criar a linha, né? Ctrl Shift mais, seleciona a linha, o Shift espaço, Ctrl Shift mais, você acrescenta a linha, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Beleza, tá. Bom, aqui são as restrições, se quiser marcar aqui, marcar essas aqui, ó. Beleza, então aqui eu já fiz a formatação, né? Joguei para o Excel e agora sim eu vou trabalhar, vou transportar do Excel, agora preciso da resolução, né? Agora é para o Solver. O Solver, vamos procurar juntos aqui o Solver. Vou só colocar aqui, baixar aqui um pouquinho. Aqui, ó, também estou procurando. Estou me lembrando aqui também, análise de dados aqui, o Solver. Se eu não me engano, é análise de dados, tá? Se não tiver análise de dados, depois eu explico como é que a gente coloca o Solver, tá? Aqui você vai em arquivo, não está em análise de dados, tá? Você vai em opções, suplementos. Só ele aparecer aqui. Tá? Aparecer em suplementos. É... Aqui, ó. Para a gente poder habilitar o Solver, tá? Então, vamos habilitar o Solver aqui. Está habilitado. Beleza. O Solver, na verdade, não foi nem análise de dados, não, né? Ele apareceu direto aqui, né? A gente conseguiu habilitar o Solver aqui. Aqui, ó. Ele já aparece direto aqui, né? Mas, se eu não me engano, em versões anteriores do Excel, ele aparecia em análise de dados, tá? Então, eu fui lá em arquivos, fui aqui em arquivo, né? Fui aqui em arquivo, só fechar aqui. Fui em arquivo, opções, suplementos, aí eu procurei aqui o Solver, tá? Então, estava aqui, tinha um suplemento a adicionar, né? O Solver estava aqui, eu cliquei e fui em ir e depois marquei lá o Solver, tá? Você pode até voltar o vídeo também, tá, pessoal? Vou aqui em Solver. Qual que é a função objetivo? Função objetivo é essa função aqui, que tem a fórmula que a gente colocou, que eu até falei que você poderia usar somar produto. Você quer minimizar, porque é minimizar o custo,
E aí é o seguinte, pessoal, alternando células variáveis. Quais são as células variáveis? Quais os valores que eu quero descobrir, né? O que eu quero descobrir é o volume que eu preciso enviar de cada uma das fábricas. São 3 fábricas para cada um dos 3 destinos. Então, o volume que eu quero enviar é o que você vai inserir nesse alternando células variáveis, que é esse campo aqui em branco, ó. É esse campo em branco que você vai selecionar, tá? E quais são as restrições? Eu tenho que adicionar as restrições, lembrando que de oferta é menor ou igual, e de demanda, eu vou atender a demanda completamente, então tem que ser igual. Eu vou adicionar aqui, é um problema linear, tá? É o simplex tradicional. Não vou entrar tanto nessa seara agora de solução, mas aqui é uma aplicação de PO, programação linear, não vou entrar ainda nas divisões da pesquisa operacional, tá? Você vai marcar aqui como simplex, e aqui você vai adicionar, ó, para a oferta, vamos começar pela oferta. Esse valor aqui, ó, o B12, que é o da oferta, tem que ser menor ou igual à capacidade. Lembra que essa oferta aqui é minha limitação de capacidade de produção. Então é esse aqui. Eu vou adicionar, vou fazer uma a uma, tá? Esse aqui tem que ser menor ou igual à minha restrição de capacidade, que é 3.000. Vou adicionar. E esse último aqui tem que ser menor ou igual à minha restrição de capacidade, que é 1.500. E vou adicionar. Em relação à oferta, tem que mudar para igual aqui, tá? Então, a oferta tem que ser igual a essa oferta aqui. Vou adicionar. Essa segunda oferta tem que ser igual ao terceiro mercado, né? O que é demandado pelo segundo mercado, perdão. Vou colocar, vou adicionar. E o último aqui também é igual. E eu vou adicionar, tá? Aqui, ó, como é que ficou, né? Estas restrições aqui são as de demanda, preciso atender completamente a demanda. Eu fiz isso, eu falei isso para vocês no último vídeo, qualquer coisa volta no vídeo anterior. Então são as restrições de demanda aqui. E essas primeiras 3 restrições aqui são as restrições de capacidade. Eu tenho que atingir, tem que ser menor ou igual à minha capacidade. Não vou superar, não é uma capacidade infinita. Bom, eu já coloquei aqui qual é a função objetivo, já coloquei as células variáveis, e aquele campo em branco aqui, que é a quantidade em volume, e já coloquei as restrições. Agora eu vou resolver. Vou colocar aqui para resolver, vamos cruzar os dedos aqui, né? Vamos ver. Beleza. Ele deu uma solução aqui, ó. Olha a solução que ele deu aqui. Então vamos lá. Manter a solução solve? Vamos manter a solução aqui para analisá-la. Ele chegou a uma função objetiva, a um custo, ao menor custo total, de 110.000. Marcar o custo aqui. Botar o custo aqui em azul. Ele chegou a um custo de 110.000. E olha que coisa interessante, né? Na questão da oferta, da capacidade, ele respeitou a primeira capacidade, ele colocou uma capacidade abaixo para a segunda fábrica, depois a gente vai voltar lá no problema, e também foi no limite de capacidade para a terceira fábrica. E todos os mercados ele atendeu integralmente a demanda. Notem que aqui ele está apontando os volumes, né? O quanto que ele vai enviar origem e destino. Por exemplo, aqui, ó, o X11, a origem é Rio de Janeiro, o destino é Recife. Ele vai enviar 1.500 toneladas, quilos que fosse, unidades de um produto, enfim. Do Rio para o segundo destino, se eu não me engano, é Salvador, eu tive que olhar lá, é Salvador. Do Rio para Salvador, 1, origem Rio, 2, aqui ó, X12. Salvador, ele vai enviar 500 toneladas. E realmente, para o terceiro destino, que eu fui olhar lá, que é Manaus, ele não vai enviar nada da fábrica Rio. Mas é claro que ele vai atender todas as demandas. Olha a complexidade do problema. Então, primeiro, no vídeo anterior, a gente fez a
a modelagem do problema, a gente modelou o problema, tá? O campo lá de... paramos lá e modelamos, eu expliquei a modelagem para vocês. Depois a gente traz para o Excel e aí faz a aplicação no Solver, que é uma das ferramentas, né? Problemas menores, você consegue aplicar perfeitamente o Solver, tá? Então, olha que interessante, né? Então, aqui eu cheguei a um menor custo, tal de 110 mil. Agora, vamos lá, pessoal. Se porventura, a demanda... Vou colocar para vocês aqui algumas possibilidades para a gente começar a analisar. Vou voltar lá no problema. Vou voltar aqui no PowerPoint, ó. Então, notem aqui, eu tenho 3 fábricas, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, 1, 2, 3, e 3 destinos, Recife, Salvador e Manaus. Por isso, mais uma vez, que o X lá, imagina um X e J. E o primeiro número é a origem, que é a fábrica, e o segundo número é o destino. Pode ser Recife, que é 1, Salvador, que é 2, e Manaus, que é 3. Vamos imaginar que, para Manaus, a demanda sofreu um acréscimo de mais 1.000 toneladas. Então a demanda saiu de 1.000 para atender Manaus, está aqui Manaus, ó, o mercado de Manaus, e passou para 2.000. Então, vamos voltar lá, vamos alterar no problema. Voltar aqui no Excel, ó. Totalmente mão na massa. Então aqui, ó, a minha restrição para Manaus passou para 2.000 também. Vamos rodar de novo o problema, tá? Vamos rodar de novo o solver, né? Não o problema aqui. Vamos em dados, solver, e agora eu vou rodar o problema de novo, tá? Eu vou rodar o problema de novo. Então agora eu alterei a demanda de Manaus, perdão, para 2.000 toneladas. Era 1.000, eu passei para 2.000. Eu dobrei a demanda. Vamos lá resolver. Vamos ver aqui. Olha, ele atendeu, vou manter a solução, e ele subiu o custo de 110 mil para 135 mil. Naturalmente, ele teve que atender uma demanda de Manaus que passou para 2.000. Agora, notem a capacidade, tá? Ele chegou no limite na primeira fábrica. Na segunda fábrica, ele não chegou no limite ainda, tá 2.500 contra 3.000. E na terceira fábrica, ele está no limite. Aí você pode estar pensando assim, será que vai chegar a um ponto desse que ele não vai conseguir atender a demanda? A gente tem que analisar. Então, esse é um problema, né? Alocação de volume, pensando aí em 3 fábricas para 3 destinos, tá? Eu poderia ter um problema, amplificar esse problema, pensando em fábrica, central de distribuição e o mercado consumidor. Sim, aí seria um outro problema e, claro, consequentemente, com uma outra modelagem, né? E complicação também, poderíamos utilizar o solver, são problemas menores, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda nos comentários as dúvidas também em relação a essa aplicação. É mais uma aplicação de pesquisa operacional em transporte. Temos outras aplicações, tá, da pesquisa operacional em logística, de forma geral. E vamos fazer uma última experiência aqui. Imagina que a demanda para Manaus ela aumentasse saísse de 2.000, que ela está agora, para 2.500. Colocar aqui para 2.500. Aqui é a demanda, tá? Temos a oferta, temos a demanda aqui. Vamos voltar lá no solver. Vamos colocar para resolver. Colocar a máquina para resolver. Vamos lá. Aí temos um importante passo aqui, ó. O custo aumentou para 147.500. Atendemos todas as demandas, mas olha a situação da fábrica. Olha a situação da fábrica aqui, ó. Eu não tenho mais capacidade de produção, de oferta. Então vale a pena pensar, simular essas situações também. Eu atendi a todas as demandas, mas eu não tenho mais capacidade de produção. Tá bom? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Agora a gente, com a continuidade do vídeo anterior, né, com a aplicação no Excel, transportamos os dados para o Excel e fizemos a aplicação, a resolução, né, utilizando o Solver. E teremos aí nos próximos vídeos outras aplicações de pesquisa operacional, de Excel, na área de logística.
Tá bom, pessoal? Forte abraço aí, bons estudos. Se surgirem dúvidas, manda as dúvidas lá no comentário que eu respondo para vocês. Tá bom? Um abraço aí, pessoal.